Olá pessoal, estou aqui com um exercício, né? Como a gente não pôde ter aula hoje, aí eu estou passando para dar uma ajuda aqui para vocês. Só que eu achei que não seria tão legal só enviar as respostas, né? O ideal seria vocês darem uma olhada em como responder, tá? Então eu já vou utilizar esse exercício de vocês como o básico que a gente vai fazer. Então o ideal é que, já resolvi, Caio. Mesmo assim assiste, porque eu posso estar passando aqui algumas dicas que vão servir para quando a gente for fazer a nossa atividade. Que se Deus quiser, na próxima segunda-feira, 19, eu já vou estar podendo dar aula, tá bom? Então, eu vou responder essas 4 aqui que foram sugeridas pelo professor e elas não foram escolhidas à toa, tá? Eu vou comentar isso também. E eu quero que você observe, principalmente vocês que são alunos agora de segunda, observem como vai ser feito, o que eu estarei fazendo e como aquele resuminho que eu entreguei lá naquele dia se aplica aqui. Tá bom? Então eu vou tentar fazer de uma forma bem agradável, vai com calma, faz questão por questão, vê a primeira, caso você não saiba fazer, pega a ideia e aí sim tu vai e aplica nas demais. Não cola, tá? O que eu posso dizer pra ti é não cola. Tenta pegar a ideia e vai fazendo, tá bom? E depois só vem aqui no vídeo e verifica se você acertou ou não, tá bom? Então vamos pegar aqui essa letra A. Lembrando que é um exercício de trigonometria, né? Vamos fazer aqui a letra A. Eu só vou deixar aqui embaixo o triângulo, que é para a gente não precisar ficar desenhando. Não sei, você pode desenhar à vontade, faz um embaixo do outro, vai organizando. Mas antes de responder, vamos ler o comando, né? Então aqui, o comando da questão diz o seguinte. Nos triângulos retângulos seguintes, então, ó, só uma dica básica. O cara falou que é triângulo retângulo, já vale um monte de coisa, tá? Já vai valer o Teorema de Pitágoras, já vai valer várias relações que vocês já trabalharam. 1 ou 2 aí que ainda não trabalharam algumas coisas, tá bom? Mas tem que lembrar disso. Então vamos lá. Nos triângulos retângulos seguintes, calcule a medida de x indicada. Quando se tratar dos ângulos de 30, 45 e 60, use os valores da tabela elaborada no exercício anterior. Essa tabela eu creio que ele já passou. Eu também ia comentar com vocês na aula anterior, mas acabei não comentando. Mas aí vou deixar registrado em vídeo, né? Como é que a gente lembra dela, que é uma coisa ridícula. Mas vai ficar gravado em vídeo aí pra vocês, tá bom? E eu queria tentar, antes de a gente começar, que vocês olhassem o seguinte. Por que o professor escolheu a letra A, letra D, C e E? Ele escolheu essas alternativas porque elas eram aqui, ó, com arcos notáveis, tá bom? Ele escolheu, repetindo, ele escolheu essas alternativas porque tinham os arcos notáveis. O que são os arcos notáveis? É o ângulo de 30, 45 e 60, tá? Esses arcos eles são muito importantes porque, de certo modo, é fácil obter eles, tá? Os demais são mais difíceis e aí eu queria dar uma dica para vocês. Essas aqui vocês devem tentar fazer também. Não se preocupem, eu passarei essas para vocês. Por quê? Porque na prova não vai vir só os básicos. Os básicos você é obrigado a decorar. Mas numa prova, o professor ele pode vir aqui, ó, e te dar o seno, o cosseno e a tangente. E aí você vai montar do mesmo jeito. A diferença é que esses aqui você não precisa decorar. Por exemplo, 62 graus. Eu, como professor, eu não sei qual é. Eu só sei porque está escrito aqui. Eu não tenho essa obrigação de decorá-lo, tá? Então, nesse sentido, tentem fazer até essas daí, mesmo que ele não tenha pedido. É um ótimo exercício para sua prova, tá bom? Dito isso, vamos aqui para a letra A. Aqui na letra A, ele quer que eu descubra esse x bem aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que usar alguma das relações. Ou eu vou ter que usar o seno, ou vou ter que usar o cosseno, ou vou ter que usar a tangente. A pergunta é, como que eu vou descobrir qual delas usar? Antes de mais nada, eu gostaria da gente vir aqui e relembrar o que é cada uma dessas coisas. Eu sei que tu já tem teu material, o professor também deu em sala de aula, eu já dei para vocês também. Então, o que é um seno? É um cateto oposto dividido pela hipotenusa. O que é um cosseno? É um cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E o que é uma tangente? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. São 3 relações básicas que eu passei para vocês daquela vez e vocês precisam ter elas em mente. Por quê? Porque isso aqui é como se fosse um mapa.
Porque você vai olhar aqui para o ângulo. Pô, tô olhando aqui para o meu ângulo de 30 graus. O meu ângulo de 30 graus aí tá olhando para esse lado. Então eu já sei que para ele, o x que eu quero descobrir é cateto oposto. Olha, percebe que aqui embaixo eu não tenho cateto adjacente, então nem precisa. Quem que eu preciso? Eu preciso desse h, que como está sendo olhado pelo ângulo de 90 graus, é a hipotenusa. Então nessa relação eu tenho o cateto oposto e tenho a hipotenusa. Eu venho aqui no meu mapazinho. Aonde eu uso cateto oposto e hipotenusa? Pô, cateto oposto e hipotenusa. Ah, então eu vou ter que usar a fórmula do seno. Seno de quem? Seno de 30 graus, tá bom? E aí você vai ter que anotar da seguinte forma. Seno de 30 graus, só que eu já ensinei para vocês o que é um seno. É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto de 30 graus nesse triângulo? É o x. Isso tem que ser dividido pela hipotenusa, que é quanto? 12. Aí aqui vem a parte que eu falei, que é a parte, né, mais bobinha, que vai ficar gravada aqui para vocês. Como que eu faço para descobrir isso? Tá? Você vai lembrar da seguinte coisa. Uma musiquinha, vou cantar aqui pra você. O professor já deve ter cantado lá. Você já deve ter visto isso em vídeo em algum lugar. Alguns alunos já até me viram falando isso para outros. Por quê? A maioria sabe, eu não gosto de macete. Eu não gosto de coisa boba. Mas, para esse assunto, é uma das melhores formas que tem de ficar gravado na mente. Que você vai fazer a seguinte situação. Ó. Acompanha comigo aqui nessa musiquinha. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Acompanhe agora. Todo mundo sobre 2. Ó. Todo mundo sobre 2. De novo. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. Aí fica a minha regrinha que vai variar da música que vocês viram na internet. Que é raiz em cada um menos no 1. Então, de novo. 1... Aqui, só vou fazer marcando aqui para vocês. Aqui, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um, menos no 1. Então, você passa uma raiz em todo mundo aqui. Só para deixar claro, a música canta que é raiz em cada um, em todo mundo, porque é verdade, a raiz de 1 é 1. Então, não mudaria nada, né? Então, a gente já não coloca no 1. Tá? Aqui, esses exercícios, aí a gente vai completar, porque essa aqui é só a primeira parte, tá bom? Eu só vou diminuir o tamanho aqui, porque senão não vai dar o espaço. Então, vamos cantar de novo aqui, só pra gente pegar a ideia. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em cada um. E vem a última parte. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Pronto, pega essa musiquinha, tenta pôr na tua cabeça, depois eu até tento mandar um meme dela pra vocês. Como é que isso aqui vai funcionar? O primeiro é seno. A do meio é cosseno e a de baixo é tangente. Na seguinte sequência, 30 graus, 45 graus, 60 graus. Pronto, cara, construímos aqui a tabelinha dos arcos notáveis, tá? Eu sei que você tem isso no seu caderno. O ideal realmente é que você aprenda a construí-la. Porque com ela construída, você não precisa que alguém lhe diga qual é na hora da prova. Você vai conseguir fazer sozinho, tudo bem? Dito isso, agora vamos para a próxima informação. Porque lá no nosso exercício ele estava pedindo para mim quem? O seno de 30. Quem é o seno de 30? Pô, tá bem aqui, ó. Então, seno de 30 é 1 sobre 2. Então, eu troco onde tem seno de 30 por 1 sobre 2. E aí vira simplesmente uma quarta proporcional para ser respondida. Multiplica cruzado, 2 vezes x, 2x, 1 vezes 12, 12. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. 12 dividido por 2, 6. Pronto, você descobriu quem era aquele x ali, que é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, né? Legal. Vamos fazer a outra agora para ver como funciona. Daí para frente é toda essa mecânica. Acha o cateto oposto, adjacente, verifica quais você já teve, que a gente vai aplicar, tá bom? Vamos fazer o próximo. Que agora fazer a nossa letra C, tá bom? Vamos pegar aqui a imagem. Depois que a gente pega a manha, cara, esse é um assunto muito fácil. Depois até para fazer problemas, é uma coisa bem tranquila de ser feito, tá? Não precisa nem se bater com isso. Esse assunto ele é bem legal de trabalhar.
que vai matar um pouco, às vezes, é você não saber como faz uma equação, mas de resto ele é bem tranquilo de ser trabalhado. Aqui, vamos olhar agora. Qual foi o ângulo que ele me deu? Ele me deu aqui o ângulo de 60. E o ângulo de 60 está olhando para quem? Para o 6 raiz de 3, correto? Só que no 6 raiz de 3, então ele é meu cateto oposto. Aí eu tenho que te perguntar, esse triângulo tem hipotenusa? Pô, não tem hipotenusa, não foi me dado. E o x tá desse lado aqui. Então, ó, se esse cara aqui é o cateto oposto, esse aqui é o cateto oposto, não tem a hipotenusa, que deveria estar bem aqui e não tá. Então, o x é o cateto adjacente. E aí eu volto para minhas relações. Agora, bora apagar essa daqui para fazer de novo. Bom, aqui eu tenho cateto oposto e cateto adjacente. Pô, aqui tem cateto oposto, mas não tem adjacente. Aqui tem adjacente, mas não tem o oposto. Ó, tem cateto oposto e tem cateto adjacente. Então, a relação que eu vou trabalhar é uma tangente. Então, ó, a tangente de 60 graus, eu tenho que lembrar o que é uma tangente. Tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a tangente de 60 graus vai ser igual a 6 raiz de 3 dividido por x. E aí eu só preciso vir na tabela, que a gente só precisa fazer uma vez. A tangente de 60 graus tá aqui, ó. É raiz de 3. Então basta que eu troque, né? Uma coisa bem tranquila para ser feita aqui. Então, raiz de 3 vai ser igual a 6 vezes raiz de 3 sobre x. Aqui você tem que lembrar, quem é que está embaixo dessa raiz de 3 e não aparece? É 1. E daí você pode fazer uma multiplicação cruzada. Nós vamos ter raiz de 3, aqui ó, né? Multiplicando cruzado, nós vamos ter, vou fazer colorido aqui para não confundir muito. Multiplicando cruzado aqui, nós vamos ter raiz de 3 vezes x, que vai ser igual a 1 vezes 6, que vai dar 6, raiz de 3. Aqui tem muitas formas de como fazer. Eu vou dar uma dica aqui. Sempre que tiver a mesma coisa de um lado e do outro e só tiver conta de multiplicar, essas coisas se anulam, tá bom? Então isso aqui na verdade é x igual a 6. Legal, né? A outra opção de fazer isso aqui seria assim. A raiz de 3 está multiplicando, então ela ia ter que passar dividindo. Então ia ficar 6 raiz de 3 dividido pela raiz de 3, que também dividindo raiz de 3 por raiz de 3 ia dar 1. Então 6 vezes 1, 6, né? Tem duas opções de como a gente faz esta construção, tá bom? Então, é um assunto bem tranquilo. Vamos fazer a próxima aqui. Bom, como vocês viram, né? É tudo bem tranquilo, é sempre o mesmo procedimento. O segredo é identificar quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente e quem é hipotenusa, como eu tinha ensinado vocês naquela aula, né? Ajeitando isso, não tem dor de cabeça. Aqui, vamos fazer aqui a D agora. E não se preocupa com essas raízes. Aqui você vai trabalhar igual como se fosse uma letra, tá? Uma vez ou outra que a gente vai ter algum procedimento. Vamos ver se nessa aqui já vai ser preciso. Então, primeira coisa que você faz, você observa o ângulo que foi dado para você. Aqui, ó, ângulo de 45. Para quem ele está olhando? Está olhando para o cateto oposto. Pronto, está olhando aqui, ó, para o cateto oposto. Então, o cateto oposto de 45 neste triângulo é 3 raiz de 2. E o x está na posição da hipotenusa, porque está sendo olhado pelo ângulo de 90 graus. Então, ó, eu tenho aqui o cateto oposto e tenho aqui a hipotenusa. Pô, a gente já sabe, tem cateto oposto, ó, tem cateto oposto. Tem hipotenusa, é uma relação do seno para a gente trabalhar. Então, você vai armar da seguinte forma. O seno de 45 graus vai ser igual ao cateto oposto dele, que é 3 raiz de 2, dividido pela hipotenusa, que no caso é x. Aí a gente vai lá na nossa tabela e descobrir quem é o seno de 45. Aí você vai ter bem aqui, ó, seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Descobriu quem é na tabela, faz a troca. Raiz de 2 sobre 2 vai ser igual a 3 raiz de 2 sobre x. Fez isso? Faz a multiplicação cruzada aqui, né? Então, nós vamos obter raiz de 2x igual a 2 vezes 3 raiz de 2. Aqui, se você quiser, você pode aplicar aquela técnica lá também, ó. Tem uma coisa igual dos dois lados, que vai facilitar a nossa vida. Que vai dar pra gente aqui o resultado de x ser igual a
6, né? Curioso, né? Esse exercício quase toda vez o resultado vai dar sempre 6, né? A outra opção, né, de como responder isso daqui seria a raiz de 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então ia ficar como x igual 2 vezes 3, 6, né? 6 raiz de 2 dividido pela raiz de 2. Que aqui, ó, raiz de 2 dividido pela raiz de 2, nós temos que vai dar 1. 1 não, né? Vai dar 1 e tem um 6 aqui, né? 6 vezes 1, 6. Mesmo resultado, tá? Você escolhe qual é o mais prático para você, mas primeiro treine, tudo bem? Vamos fazer a última. E agora, né, essa atividade, lembrando, né, façam as demais, não deixem para fazer só as que o professor falou, tá bom? Vamos fazer aqui a letra E. Então, já sabe como funciona. Olha para o triângulo, identifica o ângulo que ele deu. Ó, esse aqui. Ele não está me dando o cateto oposto, ó, não tem cateto oposto aqui. Mas eu tenho a hipotenusa, o x está na posição de hipotenusa. Então, se não tem cateto oposto, esse cara é o cateto adjacente. Então, qual é a relação que usa cateto adjacente e hipotenusa? Eu venho aqui em cima na nossa tabelinha para você lembrar. Isso aqui é o começo, depois você pega a manha, não precisa ficar voltando. Olha, cateto adjacente e cateto oposto, é um cosseno que você vai usar nessa questão. Então, você vai colocar cosseno de 30 graus vai ser igual, como todo cosseno, é um cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que no caso aqui é o nosso x. Venho aqui na tabela ver quem é o cosseno de 30. Vou fazer de azul aqui agora. Cosseno de 30 graus, ó. Cosseno de 30 graus, quem é? Raiz de 3 sobre 2. Aí você troca. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Vai ser igual a 5 raiz de 3 sobre x. Multiplica cruzado, nós vamos ter x vezes, ou melhor, raiz de 3 vezes x igual a 2 vezes 5 raiz de 3. Aqui pode aplicar aquela técnica lá à vontade, já vou fazer aqui mais completo, né? Então, nós vamos ter 2 vezes 5, 10, né? Então, a raiz de 3 aqui que está multiplicando vai passar dividindo. Que aí, raiz de 3 dividido pela raiz de 3 dá 1, x é igual a 10. Nós poderíamos ter feito esse mesmo processo ainda agora, né? De cortar, né? Que, ó, tá a mesma coisa de um lado e do outro, já sei que o efeito vai dar 1 em algum momento. Então, x daria igual a 10. Então, é um exercício bem tranquilo, gente. Espero que vocês consigam entender. Tentem fazer, não peguem, não colem somente, tá? Revisem esse vídeo, que quando a gente for já ter aula, eu já vou levar uma lista também para vocês começarem a trabalhar tanto problemas quanto para fazer esse tipo de triângulo, tá bom? Então, boa sorte e bom estudo.